Como sair da rotina? Viajando. Como conhecer a si próprio e o seu parceiro? Viajando. Como ficar mais rico? Viajando. Olá pessoal, sou Wagner Urbonavites, estamos aqui no podcast Relacionamento 1 mais 1 igual a 3, no episódio número 15. E hoje o tema é dominado completamente pela minha querida esposa. Então, obviamente, estamos falando das viagens. Mesmo que sendo dominado por mim, né? Eu puxei a ti um pouquinho para esta parte. Vamos falar mais daqui um pouco. Mas primeiro, nós já apresentamos no episódio passado que escrevemos um livro, um guia prático para relacionamento verdadeiro, para um relacionamento saudável, para um relacionamento estável e duradouro. Só que esse livro não é apenas para pessoas que vivem num casal. É para as pessoas que ainda estão solteiros e estão procurando um parceiro de verdade ou uma parceira. Então, vamos deixar todas as descrições aqui embaixo. Já temos alguns feedbacks. Também espero que gostem e aproveitem e que ajude a vossa vida. Perfeito. O livro está no nosso site, que é Relacionamento 1 mais 1 igual a 3. O link está na descrição. E aparece aqui no vídeo o endereço do nosso site da forma como vocês encontram. Espero que vocês gostem. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Pronto, então as viagens, certo? Eu comecei a viajar quando eu era ainda adolescente. Sim, viajar fora do meu país, viajar sozinha, sem os meus pais. E é uma grande paixão da vida. É uma coisa que eu não abro mão. E mesmo que agora, tendo família, às vezes a gente tem que abrandar um pouquinho, se adaptar um pouco. Mas que faz muito parte, né, de mim e que eu também puxei um pouco para esse lado esse lado das viagens. É muito verdade que você testa tanto assim quanto o relacionamento, quanto o parceiro, né, e quanto vossa vida em casal nas viagens, porque as pessoas se mostram quem são de verdade, viajando, saindo da sua zona de conforto. Sem dúvida, isso foi um teste incrível. Foram vários testes incríveis. Estou sendo. Para nós experimentarmos a capacidade da sincronia, da simbiose, do trabalho em equipe dentro de espaços que é fora da nossa zona de conforto. De fato, nós descobrimos que nós somos bons viajando juntos. Isso foi bem interessante e, inclusive, consolidou e solidificou melhor ainda o nosso relacionamento após as viagens. Sim, de fato, fortalece, porque as experiências vividas junto, mesmo alguns desafios que vocês passam, né, naquelas viagens, isso fortalece o vosso relacionamento. Vocês criam memórias, vocês têm umas experiências junto, aquelas experiências que ficam para o resto da vida. E também testa se vocês combinam um com o outro nessas situações. E no nosso caso, sim, realmente foi muito bom, porque nós completamos um ao outro, porque já eu acho que falamos em alguns outros episódios, a parte que eu adoro, a minha viagem começa em casa, começa buscando na internet e assim, achando as coisas assim, que é interessante para nós fazer, pro nosso estilo de viagem. Não é tudo incluído num resort, né, lá na piscina. Esquece isso, esse negócio de comprar pacote fechado, isso não funciona com a gente. Nós temos a característica de explorar a região, explorar o país, seja onde estivermos visitando, muito voltados para as questões mais radicais. Sempre que você vai aprontar as nossas viagens, fazer todo o nosso cronograma, tem todo um processo de seleção para atividades radicais. Por exemplo, quando nós passamos 11 dias viajando na Noruega, teve um dos dias que acordamos 6h30 da manhã para fazer uma trilha de 18 quilômetros. Não, são 11 quilômetros de um lado, 11 de volta. Então são 22 quilômetros. A Trolltunga. Pronto, então foram 22 quilômetros andando. Então eu só cantei. 22 quilômetros andando. Assim, era num dia, mas fizemos lá em Peru, né? Pra quem gosta de visitar Machu Picchu, né? Pode escolher vários jeitos de fazer aquela viagem. Como o nosso amigo, o Vitor Damasio diz, né? Tem uma versão Nutelinha, que é pegar um comboio. Nós escolhemos, como sempre,
Se tem um caminho Difícil. mais difícil e um mais fácil, obviamente nós vamos por mais difícil, óbvio. Essa é a nossa característica de viajantes, que nós somos um intermediário entre o mochileiro e o viajante. Sim. Porque o mochileiro, ele é mais hardcore ainda, né? Porque ele pega uma mochila e vai embora. Eu era assim. Nós, em conjunto, nós somos um intermediário entre o mochileiro e o viajante, que a gente ainda utiliza alguns meios do tipo, vamos alugar um carro, vamos ficar hospedados em locais que a gente acha interessante, mesmo que sejam mais caros ou que sejam mais baratos, mas a questão não é o preço em si, mas o nível de experiência que nós vamos ter no local. Se for interessante, a questão não é o preço, a questão é, legal, esse tem uma experiência interessante porque isso fica no meio do deserto e vai ter um bugre pra gente andar, por exemplo. Então, aquilo dali é um local legal pra gente fazer uma hospedagem ali próximo e ficarmos lá próximo para poder obtermos um resultado mais interessante por causa de um bugre. Quadriciclo. No Peru foi bug e em yeah. Marrocos foi quadriciclo. Isso, eu pensei que estavas falando do Marrocos. Tudo bem. A gente tem tantas experiências que a gente se confunde até com as nossas. Sim, tá tudo bem. O que nós queremos na viagem é realmente aquela experiência, aquela que você até passa algumas dificuldades, às vezes já vamos chegar lá. Algumas? já vamos chegar lá. Algumas você tá sendo modesta. Mas que você lembra pro resto da vida, porque realmente eu, quando era mais jovem, né, mais solteira, eu viajava muito e era aquela mochileira. Eu fiz um monte de couchsurfing e, assim, obviamente eu conhecia o país mais pelos olhos das pessoas, não é? Porque eu ficava junto nas casas dos locais, ia para os lugares muito... Não é aquelas só turísticas, né? Não é só Eiffel Tower e tal, mas você vai para os lugares aleatórios e, na verdade, são essas memórias que você mais tem. Sim, você vai no país, né? Você talvez vai conhecer aqueles óbvios, ok? Mas o que nós sempre buscamos é aquelas coisas mais interessantes para fazer, mais coisas extremas, né? Que nós gostamos muito. Queria só deixar claro que, assim, não tem nada mal para quem gosta, tudo incluído, e do lado da piscina, tá tudo bem. É no direito de cada um, né? Escolher o que mais combina com vocês. No nosso caso, realmente, isto nunca ia agradar ninguém. Então, isso é muito bom testar um ou outro, porque imagina, há casais... E até eu conheço, né, esses casais que descobriram na viagem, por acaso, né, que um quer andar e fazer, né, conhecer um pouco o país, conhecer um local, fazer alguma coisa, e o outro realmente quer passar o tempo todo, basicamente, do lado da piscina ou na praia, seja o que for, fazer nada, porque diz, eu quero relaxar. E nenhum deles estão errados. Só que é muito difícil realmente combinar e essas pessoas ficarem satisfeitas com as férias, com a experiência em conjunto, porque realmente algum desses vai ficar frustrado, não é? Há uma incompatibilidade aí em nível de comportamento e de gostos e tudo mais. Exato. Agora, lógico, também cada um tem a liberdade de simplesmente dizer, você quer ficar na piscina? Então tá bom, você fica na piscina que eu vou curtir a cidade, que eu vou conhecer lugares, eu vou a museus, eu vou fazer isso, aquilo outro. É importante cada casal descobrir qual é o seu jeito, o seu estilo de viagem, de gostos e tudo mais, porque isso faz parte do relacionamento. Qual é a vantagem da viagem? Você experimenta situações fora da sua zona de conforto, em que exige um certo nível de adaptação rápida, com alta eficiência, para a obtenção de resultados imediatos. Pensar rápido e agir rápido, porque nas viagens tudo é muito efêmero, é muito rápido, então você tem que tomar decisões rápidas. Quando você vive experiências assim, e nós principalmente vivemos muito porque como nós não estamos numa viagem controlada por uma agência, no caso a agência é você. Eu sou agência e esquece outros para me dizer que vocês têm 8 horas aqui e agora vamos ali. Não, isto não é conosco. Também nada contra, né? Para quem não quer ter trabalho, e eu gosto disso, por isso... É impressionante, porque
Nossas viagens são 100% programadas por você. Eu só digo assim, ok, me diz para onde nós vamos, porque a partir daqui eu assumo a minha parte da viagem, que é dirigir o veículo em lugares que a gente nunca andou. Certo. E essa é a minha parte principal, que é uma parte crucial, porque eu preciso levar a gente do ponto A ao B em segurança. Em trajetos que você adora. É que assim, eu planejo às vezes, a gente tá rindo muito porque, sim, realmente, nós dividimos essas tarefas, né? Eu fico com planeamento porque é uma coisa que eu adoro, que eu fazer e que realmente domino. Mas eu não sou muito capaz de executar tudo que eu planejo, no sentido, eu não ia conseguir jamais dirigir nos lugares que eu planejei. Por exemplo, o ano passado nós fomos para o Marrocos com o nosso filho de 3 anos para a viagem ser interessante, como eu já disse alguns minutos atrás, né? Se tem um caminho mais fácil e tem um caminho mais difícil, obviamente vamos para o difícil. Então vamos passear no Alto Atlas. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho preocupada dentro do carro. Para quem não conhece a estrada do Alto Atlas, é muita estrada, ou seja, sem estrada, de terra. Estrada de barro, de terra, de pedra, penhascos sem proteção nenhuma. Após um período de terremoto intenso em Marrocos que destruiu várias partes da estrada. Então, no momento que a gente passou pela estrada, que foi mais ou menos um ano depois do grande terremoto que teve em Marrocos, a estrada estava toda destruída. Mais destruída do que o normal. Teve muitas pedras, né, no caminho. Tem muitas curvas que a estrada em alguns lugares está estreita, há muitas curvas, obviamente ninguém anda lá a voar, mas de qualquer jeito. E nós andamos lá por 5 horas mais ou menos, né? E eu tava pensando, meu Deus, aonde que eu meti a nossa família, né? Porque já estamos também com um filho de 3 anos, né? Mas o Wagner diz que adorou. Eu adoro, porque é desafiante. Eu sou um cara apaixonado por dirigir. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E você sabe que quando você me entrega desafios assim, são as minhas melhores lembranças. Sim. A mesma coisa aconteceu na Islândia. Nós circulamos a Islândia inteira. Passamos pelo sul, fomos a oeste, subimos por oeste, passamos por todo o norte e descemos pelo leste. Passamos por vulcões, geysers e cachoeiras e Skoga Falls, né? É falls. Tem muito falls. Enfim, muitos falls lá. Muito falls. Falls são cachoeiras. Isso. As minhas melhores memórias, inclusive uma das fotos mais lindas que eu tirei com o meu telemóvel. Você quer realmente que eu te mato com as câmeras ligadas, é isso? Nós temos um pequeno problema de copywriting para determinadas fotos e ela acha que foi ela que tinha. Tu estavas a dirigir com seus mãos no volante. Vemos uma estrada lindíssima. Eu falei a Branda, vou tirar a foto. Eu tirei uma foto lindíssima que ele botou na capa do telemóvel dele. E agora quis me dizer que foi ele que... Eu parei o carro, eu saí do carro e eu tirei a foto. Canalha. Enfim, isso é uma discussão que isso pode acabar mal. É melhor a gente É melhor pararmos. Aqui. Sim. Yeah. Tá bom. Pronto. Vamos lá. Então foi a melhor memória que tu tem da Islândia, realmente foi aquele off-road, né, daquela península que fizemos com arco-íris. Não era? Tinha um arco-íris e era uma estrada de barro. Não tinha neve na estrada porque estávamos no verão. Não. Nós estávamos no inverno e não tinha neve na estrada por acaso. Na outra estrada, porque quando a gente saiu da cidade principal, nós pegamos uma nevasca pesada ali. Vamos pro assunto familiar, senão vou ficar contando história aqui. Contar histórias tá tudo bem, eu acho que estamos aqui um pouco para isso. Muitas vezes nós não lembramos só apenas o Eiffel Tower, né? Mas aqueles pequenos detalhes, aquelas pequenas coisas no meio do caminho que foram fantásticas. O próprio Marrocos, né? O melhor suco de laranja que a gente encontrou foi
restaurante completamente aleatório, muito simples, com um banheiro, aquele que tem um buraco assim, que nem água tem. É o melhor suco que já tomamos na nossa vida, né? Suco de laranja. Essas pequenas coisas, né? Esses pequenos playgrounds que o nosso filho ficou brincando lá com criancinhas. É essas que marca, né? Essas viagens, realmente. E todas aquelas perrengues, vamos dizer, que passamos, e a gente fica com aquelas memórias. E mais, eu tenho uma coisa que às vezes eu exagero de tal nível que até eu, de certa forma, me arrependo. Foi algumas vezes que, depois daquelas experiências, nós sossegamos bastante com a nossa ideia de buscar coisas de adrenalina. E foi, por acaso, as duas coisas. Foi na Lituânia, não é? Uma das coisas que foi arborismo. Lituânia, realmente, nós estamos um pouquinho extremos. Para as pessoas entenderem, você tem um hábito de eu tenho que fazer alguma coisa quando não estamos fazendo nada. Simplesmente poderíamos ficar parados fazendo nada. Mas não, você sempre quer fazer alguma coisa. E um belo dia, estávamos lá na Lituânia, na casa dos pais dela, e ela fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa hoje. Você entra na internet, vai no Geradovaná e encontra um arvorismo interessante, que era perto de lá da casa dos seus pais. Fomos ao tal arvorismo. Quando chegamos lá, a princípio, até o momento de subir no arvorismo, tava tudo bem. Quando nós entramos na primeira pista, na verdade tem 4, né? Pista infantil, que na verdade também serve para as pessoas experimentarem o arvorismo. Tem o nível 1, para pessoas que, nunca fizeram arvorismo, conseguem fazer tal. Nível 2, que é já mais puxadinho, é mais para gente que quer ser mais profissional e tal. E tem o Pro. Basicamente, nós passamos no nível 1 e no nível 2. Não, eu acho que foi 4. Níveis 4. Sim, nós já chegamos ao terceiro. Chegamos ao terceiro. Pronto, enfim. Logo no primeiro nível, você já começou a xingar. Azul, verde, vermelho e depois black. O black, eu experimentei e só consegui dar 3 passos. E voltou pra trás. Sim. E voltei pra trás, porque era mais jogo voltar pra trás, senão não ia conseguir fazer todo o arvorismo, porque é praticamente impossível só para profissionais aquilo. Realmente, eu só tentei e dei 3 passos e demorei pelo menos uns 7 minutos pra ir e voltar em 3 passos no obstáculo. Mas tu estavas a dizer que você só olhava pra minha cara, né, e ria, porque eu já não estava a rir, eu só pensei, por que eu fiz isso conosco? Realmente, mas eu estava no meio daquelas árvores penduradas, né, naqueles passeios de madeira que já, ou pra frente ou pra frente, já não teve que ir para trás. Mas realmente lá não é para os fracos, não. Não é, não. Teve a outra que foi eu andar de moto, fazendo off-road com o pessoal. Enduro. Não é nem off-road, é enduro. Eu, no Brasil, com a minha moto, com a Scarlett, sempre fazia o off-road com o pessoal, mas uma coisa totalmente amadora. Minha moto é uma Teneré, eu gosto muito dela. Então minha esposa falou, eu vou te dar um presente de um enduro aqui na Lituânia. Cara... Tem a opção de 3 dias, eu só te dei um dia assim. Um dia. O negócio é punk. Eu nunca tinha andado numa pista de enduro. Pra mim, aquilo é muito difícil. É muito complicado. É muito fora do normal. Lógico que eu fui acompanhando os caras. Fui dando o meu jeito. Consegui, de alguma forma, fazer aquilo tudo, participar daquilo tudo. Mas eu vou te dizer, aquilo me deu uma acalmada. Primeira coisa que eu acho que a primeira vez na vida vi o Wagner tomando shot de vodka. E quando eu vi isso depois daquela passeio do enduro, todo mundo tava fazendo um shot de vodka. E eu vendo isso, eu falei, tá, o Wagner realmente passou todos os limites dele. E assim, coitado, ficou de molho alguns dias, né? E depois sossegou com o off-road, como eu sosseguei com algumas adrenalinas, Exato. né? Sim. O que é importante no podcast, nesse episódio, é nos colocarmos em situações diferentes fora da zona de conforto, nos traz possibilidade de nos conhecermos melhor em equipe. Você mesmo se conhece, e acho que nas viagens também é uma forma de se conhecer nós como um casal. Tanto que, por exemplo, isso é
acontece até hoje em dia, e isso é uma coisa que eu realmente aprecio e sempre agradeço o Wagner, porque como eu planejo a viagem, eu tenho essa ideia como isso ia acontecer, como que vai, né? Como que vai ser nossa experiência. E, obviamente, a vida, às vezes, não é exatamente igual às nossas expectativas. Então, tem alguns lugares que nos decepciona, tem algumas experiências que nos decepciona. E eu fico um pouco chateada, que não foi tão lindo como estava na minha cabeça, não é? E você sempre me acalma nesse ponto, partilha aquela sabedoria. Também faz parte da viagem, também faz parte da experiência, ver como vida é, não é tudo lindo, maravilhoso, e muitas coisas realmente sai do nosso planejado e tem que ter essa flexibilidade. Tu sempre me dá essa acalmada que pronto, tá tudo bem. Não foi como foi planeada, mas tá tudo bem, faz parte. Quando as coisas saem do nosso controle, vamos dizer assim, está tudo bem. Porque o importante é nos adaptarmos àquilo que aconteceu, para podermos seguirmos em frente, porque a gente não pode parar no meio da situação, no meio da viagem. Temos que continuar a viagem. Não temos tempo para ficar lamentando aquilo que está acontecendo. É adaptar e ver. Isso é a realidade desse local, é a realidade que está acontecendo aqui. Nos apresenta como verdade do ambiente. Então, cara, é aceitar e seguir em frente. Como estamos só de passagem, não nos cabe tentar alterar absolutamente nada do que está acontecendo, porque aquilo é o ambiente natural. É a cultura, são os estilos de vida, é a filosofia, seja o que for, nós não podemos alterar. Nós temos que passar sem interferir na cultura, sem interferir no ambiente. Quando a gente chega em casa, que a gente para analisar, para refletir sobre o que nós passamos, conseguimos ter alguns aspectos que é justamente onde está a maior riqueza. Quando você sai do seu ambiente, quando você sai da sua zona de conforto, você sai para esses lugares tão diferentes daquilo que você vive, quando você volta para casa, você tem uma percepção muito diferente daquilo que você tem, daquilo que você vive. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Se você realmente quer gastar dinheiro, ficar mais rico, viagem. Porque essas experiências te enriquecem muito. Geralmente você dá valor mais àquilo que você tem. Quando você vai para os lugares que não tem aquilo, não é? Vai dando valor. Obviamente, às vezes é o contrário. Você vai para os lugares, vamos dizer, melhores, assim. Mas, de qualquer jeito, te dá uma percepção muito maior do mundo para conhecer também onde que tu estás. E dá um valor a algumas coisas que você tem. Quando nós chegamos aqui em casa após a viagem de Marrocos, nós percebemos o quanto de verde nós temos em volta da nossa casa. Verde, azul, a tranquilidade, né? Exato. Quando nós fizemos a viagem para o Peru e nós voltamos ao Brasil, né, porque ainda morávamos no Rio de Janeiro, eu falei, cara, se os brasileiros pensam que são bons em turismo, é porque não conhecem o Peru, porque os brasileiros estão muito abaixo do padrão em nível de atendimento igual tem no Peru. Os peruanos são incríveis no atendimento, no turismo. Nós escolhemos um caminho para chegar em Machu Picchu fazendo a trilha de Salcantay. Foram 5 dias caminhando no meio do nada, no meio da floresta, no meio das montanhas, e lidando com pessoas em vilarejo, pessoas normais, os incas, descendentes dos incas, e ouvindo quechua, enfim, toda aquela experiência de cultura intrínseca que eles carregam e que eles preservam. Eu já falei no episódio anterior e eu vou dizer de novo. Eu nunca tinha visto um povo preservar a cultura como os peruanos preservam. Os peruanos sabem cuidar da cultura deles. Os brasileiros não sabem. Esquece. Não tem noção do que é preservar a cultura. Tem muita coisa sendo morta, a cultura em si sendo morta. Eu tô falando de cultura decente, não tô falando de carnaval, futebol, claro, essas coisas. Aliás, faz parte da vossa cultura também, não é? Faz parte, mas isso não é preservar uma cultura que veio
dos antepassados. A cultura do Brasil dos antepassados foi dizimada do país. Agora, quando diz isso, né, eu penso na Lituânia, porque a Lituânia passou, como sabe, então, quem não sabe a história, bom, nós fizemos parte da União Soviética, né, fomos ocupados, então por muitos anos a gente realmente passou a ocupação, só que naqueles anos todos, nós realmente preservamos muito bem nossa cultura, idioma, nossas tradições, tudo. Só que quando eu vejo agora, passou uma geração, passou mais ou menos, né, porque eu sou, não, de liberdade, não, foi em 1990, então, okay, assim, então eu sou aquela geração que ainda nasceu na União Soviética e, né, já temos 35 anos de liberdade. Vamos dizer que é uma geração, né, ou seja, já uma pessoa adulta, né, que nasceu na Lituânia livre. Quando eu vejo agora essa geração nova, já vejo muita coisa, não estou dizendo, ok, ele ainda, obviamente, falamos, mas, né, lituano e tá tudo bem, tá surgindo muito mais influências dos Estados Unidos, desse mundo, né, e quando fala mundo lituano, sim, do mundo ocidental, e assim, e nem é pro bem. Às vezes até eu vejo alguns, ou podcast, ou qualquer coisa dessa, e vejo que há muitas, sabe, há muitas palavras que é uma palavra aí que nós temos em lituano, mas fala inglês, sabe, é estupidez. Mas, gente, fala lituano, se vocês estão falando lituano, fala lituano, entende? Porque é cool, e eu acho estupidez. Com relação a isso, tem um lado positivo e um lado negativo, e você sabe o que eu vou te dizer. Não sei. Não sei. Não sei, a verdade é essa, diga. O brasileiro, por não ter a capacidade de multi-idiomas, ele tem dificuldade para lidar, entender outros idiomas. Isso você vê na minha própria experiência. Mas tem algumas características que você sabe que o lituano não perde. Uma das que você não percebeu até sair da Lituânia é essa capacidade de serem radicais. Mas isso eu acho que é uma coisa intrínseca, que nem fizemos com um esforço, é simplesmente estar dentro do sangue. Sim, sem dúvida, mas eu tô te dizendo o quanto vocês são capazes de preservar as suas culturas, as suas raízes, mesmo de forma inconsciente, percebe? Sim, é nesse sentido que eu tô falando. Mas já está, voltando assim, às viagens, a gente tem um ponto de partida, um ponto de comparação, porque se nós nunca saímos da nossa bolha, do nosso país, do nosso, né, do nosso bairro, vamos dizer, a gente não tem noção como está o mundo e onde que nós estamos nesse mundo, se estamos bem ou mal, porque nós não temos o ponto de comparação. Agora, quando nós viajamos, realmente nós abrimos, né, abrimos a nossa consciência, abrimos nossos olhos e temos a noção o que é bom, o que podemos melhorar, o que nós temos que preservar. Mas agora vamos dizer assim, ok, nós combinamos muito bem nas nossas viagens. Aqueles casais que vai para a primeira viagem junto e já descobre que um quer ficar na piscina e outro quer andar de enduro, explorar e andar de salcantay. Cara, sei lá, eu confesso que se não há uma incompatibilidade nesse nível, é mais difícil de ter compatibilidade de qualquer outra área dentro do relacionamento. Então imagine no dia a dia. Por exemplo, qual foi o motivo que nós viemos morar na Lagoa de Albufeira? O motivo é porque tem a lagoa, tem o mar. E na lagoa podemos praticar SUP, windsurf, nadar, kitesurf na lagoa. A 10 minutos, que é a Praia das Bicas, ou a Fonte da Telha, a Praia do Meco, tem rampas de parapente. E eu sou piloto de parapente. Então, quando eu quero voar, o dia tá bom e eu tô em casa, eu vou lá e vou. 10 minutos, eu tô lá. Tu imagine se eu digo pra você isso. Vamos morar lá porque tem tudo isso. E você diz, não, eu quero morar no meio do Alentejo, porque eu gosto do calor. Eu vou olhar pra você e vou falar, você tá louca? Você tá doida que eu vou pro meio do Alentejo viver com 30, 40 graus praticamente todos os dias do ano. Eu não vou fazer isso. Tudo bem, no inverno é mais fresquinho. Sim. Mas eu não vou fazer isso porque não é que Alentejo seja ruim, não. Pelo contrário, é maravilhoso. Lindo. É lindo. Alentejo é lindo. Só que o nível de temperatura que tem lá é altamente incômodo para minha pessoa. Eu saí de um país, de uma cidade, que a média de temperatura é 32, 35 graus na maior parte do ano. Eu não aguentava mais aquilo. Então, agora que eu tô num país que a média de temperatura é 20, tu acha que eu quero ir pro Alentejo onde a média é 30? Tô fora. É um exemplo. Sim, eu nunca sugeri ir para Alentejo, mas tudo bem. Mas o que tá a dizer que na
na verdade, as viagens é como um espelho da nossa vida real, não é? Nas viagens é só intensificado aquilo que realmente nós somos. Se nós estamos incompatíveis nas viagens, é muito provavelmente que nós estamos incompatíveis também nas outras áreas dentro do relacionamento. 2 coisas importantes para todo casal. Primeira coisa. Sexo. Não é isso. Tá bom. Pô, eu tava aqui pensando de boa. E você me pensa sobre sexo? É 2 coisas, né? Não, dentro do contexto do que a gente tá conversando, pô. Também vamos lá. Eu também gosto de sexo, você sabe disso. Não preciso nem entrar em detalhes, mas tudo bem. Vamos lá. 2 coisas importantes dentro do contexto do assunto do podcast. Tá bom. Ficar a sério. Tá tudo bem. Isso não vou cortar, você sabe Eu disso. sei que não vais cortar. Eu não vou cortar, bem. porque é natural. Tudo bem, minha mãe não assiste a mesma. Então, pronto, tá tudo certo. Então, assim, 2 coisas importantes que dentro do contexto desse podcast. Primeira, morar junto, logo de cara. Se você quer conhecer uma pessoa, vai morar na mesma casa junto. Porque assim você já tira logo um monte de dúvidas. Porque no dia a dia, ninguém vai acordar e tá linda logo às 7 da manhã, sem passar pelo banheiro. Eu acho que eu acordo até linda. Cara, eu olho no espelho de manhã e eu acho-me linda, desculpa. Você entendeu, cara. Eu não Meu tô dizendo também, que você não é linda. Meu gato também acha que eu sou muito linda, só de manhã, by the way, mas tudo bem. Eu acho que eu tô me encurralando nesse podcast, é isso? Você sabe que não. Ok, eu concordo contigo que morar junto é primordial. É tão importante que realmente tu conheces, Sim, né, a pessoa claro. no dia a dia. Exato. A segunda coisa é a viagem. Porque quando você sai da sua zona de conforto, você percebe a capacidade de adaptação das 2 pessoas. Isso é muito bom para perceber se vocês são compatíveis ou não. Essa compatibilidade vai definir se o relacionamento vai ter sucesso ou não. Logo nesses 2 itens, em morar junto e viajar junto, é muito bom. Sabe aquela coisa de são suas escolhas que definem quem você realmente é mais do que suas qualidades? Sim. Cara, vai morar junto e vai viajar junto, você vai descobrir. Olha para as atitudes e você vai saber quem é a pessoa. É simples assim, é rápido. Não vou morar junto porque requer muitos recursos. Não tem problema. Viaja. Vai viajar junto logo de cara. Exato. Marca uma viagem, passa uma semana juntos numa viagem e você vai ver quem é a pessoa. Porque você vai acordar com ela todos os dias, vai comer todos os dias, vai fazer várias coisas todos os dias, vai transar todos os dias, enfim, tá aí na lista, ok? Você vai ter várias coisas intensas num período muito curto e vai perceber se a pessoa é compatível com você ou não. E óbvio, se não for compatível, cara, não força a barra, procura outro. Vai, valeu, obrigado, foi maravilhoso a viagem, foi maravilhoso esse período e foi. Troca e vai buscar um outro que seja mais compatível com o seu estilo de ser. Exatamente. É aquilo que nós já abordamos várias vezes em outros episódios. O problema dos relacionamentos, muitas vezes, acontece que nós temos esse parceiro ideal na nossa cabeça, na nossa fantasia, e tentamos aplicar aquilo na pessoa que a gente está se encontrando, independente de quem essa pessoa realmente é. Tentando forçar que aquela pessoa faça aquilo que tu quer, mesmo que ele não está querendo. Então, se eu vou obrigar a pessoa que só quer relaxar, né, do lado da piscina, com tudo incluído, se eu vou forçando, ele vai ficar frustrado porque vai voltar de férias cansado e estressado porque ele só queria relaxar e fazer nada e eu obriguei essa pessoa a fazer as muitas coisas. E ao contrário, se eu vou para aquele lado, eu também vou ficar frustrada porque eu queria fazer as coisas e eu passei, ao meu ver, fazendo nada, sabe, do lado da piscina. Então, ao meu ver, porque aqui eu viajo. Ficou aqui, tá no mesmo. E eu acho que é isso. A gente realmente tem que respeitar quem a pessoa é, obviamente.
realmente, ok, pode ser que vocês vão descobrir isso na primeira viagem. Testou, não deu certo na viagem. Siga. Uma coisa que eu queria abordar é viagens separadamente. Viagens a solo, mesmo estando no casal. Isso para nós acontece de duas formas principais. Forma 1 é que eu tenho os meus trabalhos que eu obrigatoriamente tenho que viajar sozinho, Sim, mas sem você. Exato. Isso para mim é muito normal nesse sentido. Eu costumo viajar a trabalho e tem que passar vários dias fora. Tanto que você me questiona do tipo, você tá indo pra Zanzibar e você não vai fazer nada. Eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou ter tempo de sair do hotel. Eu quase que planeei o kitesurfing dele na viagem do trabalho. Mas o maldito não me deixou. Porque já quase te inscrevi numa escola dos lituanos. Eu te expliquei qual é a situação. Fazer um esporte radical num ambiente onde eu não conheço e eu estou indo a trabalho, eu tô pondo em risco o meu trabalho. Não, no dia livre pode fazer, né? Posso, eu fiquei na piscina no dia livre. Vistas? Pronto, mas a piscina é tranquilo. É tranquilo, mas lembra que eu falei pra você que eu fui caminhar na praia? Lá é muito raso. Eu fui caminhando num momento em que a maré tava baixa. Eu vi inúmeras fontes de água surgindo na areia da praia. Peguei um pedaço de madeira e coloquei naquilo e não tinha fundo. Tu imagine eu com um kite numa situação dessa em que tô na água e de repente piso e afundo porque não tem chão. É uma situação que eu tenho que tomar cuidado com os espaços e os locais que eu frequento, principalmente locais que eu não conheço. Então eu tomo muito cuidado com isso quando vai pensar em fazer esporte radical em um ambiente que eu não conheço. Não. E ainda indo a trabalho, eu falei, melhor não pensar nisso. É uma escola, né, onde tem um monte de estrangeiros e os professores observam, né? Então, nesse ponto, ninguém se afundou lá em Zanzibar, fazendo kitesurfing. Tô vendo que ainda há trabalho contigo em relação das atividades radicais, mas nada que um passeio na Lituânia não resolve. Já estaremos lá com novas experiências, obviamente. Mas, ok, eu compreendo o teu lado, que realmente as viagens para o trabalho é um pouco diferente. Mas de qualquer jeito, antes de te conhecer, eu era aquela solo traveler, né? Aquela viajante solo que eu viajava sozinha, e eu adoro e continuo adorando viajar sozinha. Porque é um pouco diferente do jeito como você enxerga o país. Sendo sozinho, te obriga, naturalmente, a interagir muito mais com pessoas locais. E essa parte, né, se perde um pouquinho do jeito como nós viajamos agora, porque, obviamente, também, com idade, com família, tu queres já um pouquinho mais conforto, é natural, né? E é aquilo que tu disse, sempre alugamos o carro, geralmente é o Airbnb, ou então o hotel, não gostamos tanto dos hotéis, mas... Certo. Exatamente, mas onde tem certo conforto já, obviamente. Eu acho que a última viagem que eu fiz sozinha foi em Costa Rica, né? Já éramos casados e ainda não tivemos o filho, mas eu adorei. Assim, não é que eu adorei não ter você do lado, não, mas é aquela coisa que sou eu, entende? Tava falando com as pessoas qualquer na praia, brincando com os cachorrinhos, coisas assim que me diz quem sou eu, sabe? Que quando você não precisa fazer compromisso nenhum, você pode se perder, você pode se achar, você pode comer. Nós, ok, nós somos muito compatíveis, tá tudo bem, mas de qualquer jeito é liberdade 100%. Ser você quer, né? E fazer aquilo que você realmente quer fazer. Eu espero que, assim, quando o nosso menino vai crescer um pouquinho mais, que eu vou confiar, eu já poderia deixar contigo, mas ainda a mamãe não está pronta para deixar meu garoto sozinho por alguns dias. Mas assim que ele estiver maior e quando a mamãe vai estar pronto psicologicamente, eu realmente vou querer voltar a fazer algumas viagens sozinha. Por exemplo, o Bali está na espera e, como tu sempre diz, né? Tens que ir sozinha. Eu sei que é um lugar que eu tenho que ir sozinha. Você sonha com Bali. Você sonha em viver determinadas experiências que são do seu gosto. Exatamente. E que, pra mim, não tem muito interesse. Exatamente. Eu respeito, acho interessante, mas é tipo, tá... Eu ia procurar outras coisas pra fazer. Exatamente. Então, a melhor das opções é, cara, vai sozinha e vai viver tuas experiências. Eu fico por aqui vivendo as minhas e tá tudo certo. Ter essa oportunidade de você poder viajar em família, viajar em casal e viajar sozinha, cara, isso é fundamental. Você preserva a sua identidade, preserva as suas capacidades, preserva as suas possibilidades de experiências únicas que lhe interessam. O que podemos colocar aqui? A viagem é um dos fatores principais
para um relacionamento saudável. Seja a viagem em casal, em família, como a viagem de uma pessoa que está dentro de um relacionamento, só que ela está fazendo a viagem sozinha. Eu também concordo 100% que é fundamental para nós mantermos nossa individualidade. E para finalizar, viagem em família, porque muitos casais, não só dois, mas também têm os filhos. O que nós temos de experiência, há pessoas que ou meio que param de viajar, porque pronto, está muito difícil com os filhos, ou então aquele lado extremo que vai, né, larga tudo e só vai viajando, pedalando pelo mundo, né, com os filhos lá atrás, né, enfim. Então tem muitos... esses dois lados opostos, assim, nós estamos a algum lugar no meio e que fazemos algumas adaptações, mas não paramos de viajar. Para os nossos filhos também é essencial, desde pequenitos, começar a ver novas culturas, um mundo diferente, né, do deles. Isso ajuda eles a evoluir e ver, novamente, é a mesma coisa como para nós, o que nós temos de bom para dar algum valor daquilo que nós temos e também ter a percepção que temos muitas diferenças no mundo e ser mais tolerantes, mais empáticos com o mundo, né? Com outros seres. É extremamente importante os filhos terem a consciência e as experiências com os pais em viagem. Primeiro, porque há um processo de educação muito mais amplo quando ele tem uma visão do que está acontecendo em volta. E você consegue ensinar e mostrar determinadas coisas que no seu dia a dia em casa ou nos seus ambientes de conforto, você não consegue mostrar. Como a gente conseguiu mostrar para o Duncan viajando para Marrocos e mostrar uma realidade totalmente diferente da que a gente vive. Mostrar crianças brincando no meio de um deserto, sabe? Situações totalmente diferentes que ele não tem acesso aqui. É extremamente importante a viagem em família, principalmente para lugares que sejam muito diferentes daquilo que vocês vivem. Isso dá uma perspectiva de vida muito mais ampla e mais sólida para as crianças e para os próprios pais. Você também dá um exemplo que a vida não para porque você acabou de ter filhos. Não para de ser quem você é e continua sendo, incluindo seus filhos naquilo que você gosta de fazer. Então, se nós gostamos de viajar, não temos que totalmente parar, né, e abrir mão da nossa vida, mas vamos incluir eles dentro do possível e assim mostrar também como um exemplo que realmente ter uma família, ter os filhos não é uma coisa que atrapalha, realmente acrescenta a experiência. Sem dúvida, a experiência é fundamental. Vivendo esse tipo de coisa, de viagens em família, gera resultados incríveis. A criança evolui muito mais rápido, consegue ter uma percepção melhor de como lidar com situações diferentes, porque acaba que nós estamos num ambiente totalmente fora da nossa zona de conforto e, da mesma forma que nós temos que nos adaptar, as crianças também têm que se adaptar. Isso gera um resultado muito interessante, porque a criança ela começa a aprender o que é dinamismo, começa a aprender o que é adaptação. Que é a superação dos medos, né? Que fomos andar com um quadriciclo e nosso garoto de 3 anos estava lá no quadriciclo andando no deserto e assim, isso virou uma memória pro resto da vida, porque ele sempre agora conta, né? Como ele foi lá com capacete e ultrapassou com o papai, ultrapassou a mamãe e fomos, né? E o sapato estava caindo, mas ele estava ali, firme e forte. Enfim, essas memórias que ele vai carregar pro resto da vida. Essas são as riquezas que a gente não consegue quantificar, né? Que existe um valor que é gasto para isso, mas não existe um valor que é mensurável a isso. Exatamente. A diferença nem é nos valores que você paga, né? Você não necessariamente tem que ir a Seychelles e tal para ter esses lugares luxuosos, para ter a experiência. Mesmo pessoas que vivem com um orçamento mais apertado, você pode viajar dentro do seu país e olha aí, assim, que experiências maravilhosas. Todo país tem as experiências maravilhosas. Você pode acampar, que as crianças, né, quem tem crianças, adoram. Tem várias coisas que você pode fazer no seu próprio país e ainda assim você vai se surpreender quanto o teu próprio país tem para oferecer, né? Que muitas vezes a gente acaba por conhecer outros países mais do que o próprio país onde estamos a morar. Eu levei, sei lá, uns
20 e tantos anos pra poder ir no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Mas eu acho que eu até viajei mais no Brasil do que Wagner. Não há dúvida. Mas eu tenho meus motivos pra eu não querer ter conhecido o Brasil, por causa da cultura. Então eu falei, cara, não me interessa. Se você tivesse viajado, se calhar ia mudar um pouquinho essa ideia, porque o Brasil é gigante e tu sabes que a norte é tão diferente do sul. E são várias culturas dentro do próprio país. Então vai para a Amazônia, você vai encontrar os índios e essa vida selvagem que vocês têm lá. Quando você vai para lá, para terras gaúchas, você vai ter outra experiência. Eu acho é muito riqueza. Bahia, outro mundo, Nordeste é outro mundo. Por isso, assim, eu acho que é interessante conhecer essas diferenças culturais mesmo dentro de um país. Eu conheci. Mesmo que eu não tivesse ido na minha adolescência, no início da minha juventude, eu estava lá viajando e eu fui para Pernambuco, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui para São Paulo, eu fui para o interior do estado do Rio de Janeiro, onde eu conheci o Pico das Agulhas Negras, que é um lugar que eu sou completamente apaixonado. Se hoje eu estivesse morando no Rio de Janeiro, seria o lugar que eu estaria morando agora, que é no meio do nada, em plenas montanhas. Cara, aquilo lá é fantástico. Então seria o lugar que eu estaria. Eu conheci inúmeros lugares, mas uma coisa que me impressionou dentro do Brasil foi que o comportamento ele era igual em todo lado. Isso é uma triste notícia que eu tenho para te dar. Porque como você foi como turista, você não percebeu o que estava acontecendo em inúmeros lugares. Eu não fui exatamente como um turista, eu fui como militar. Eu tinha uma experiência relativamente diferente porque eu tinha mais contato com as pessoas locais. Não vou dizer os civis, mas os militares locais. E eu percebia, as coisas eram muito parecidas em todo lugar. Somos todos humanos, né? Tanto que você encontra muitas coisas parecidas mesmo fora do seu país, fora do país onde estás a morar, né? Porque tem sempre as coisas que nos unem. Mas eu acho que de qualquer jeito vale a pena viajar e só te enriquece. Ninguém viajou e ficou mais pobre. Isso garanto. É verdade. Nessa nota, né? Talvez vamos fechar esse episódio e desejar a vocês todas as boas férias para quem está de férias, boas viagens para quem está a viajar e nos vemos na próxima. É muito obrigado. E mais uma vez, não esquecem, dá uma olhada no nosso livro. Vamos deixar todas as descrições aqui embaixo. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. E esse é o podcast Relacionamento 1 mais 1 igual a 3. Esse foi o episódio 15. E em breve a gente retorna com grandes novidades também. E um novo podcast com mais um assunto interessante. Grande abraço e até o próximo.